News, claro que olhando pragmaticamente, um resultado espetacular para o Goiás chegando à final da Copa Verde, é o único objetivo que o Goiás tem pela frente agora, antes da Série B, mas eu não posso ser hipócrita com vocês, um discurso que eu sempre preguei aqui no canal, e uma coerência de querer ver um Goiás grande. A partir do momento que a gente tem essa exigência, um Goiás que tem 2 jogos contra o Brasiliense, com todo respeito ao Brasiliense, já foi um clube de Série A, já foi finalista da Copa do Brasil, mas hoje se encontra na Série D. O Goiás precisar utilizar o seu time titular em casa e não fazer um gol no Brasiliense, ou melhor, não acertar um chute ao gol no primeiro tempo, o Goiás tem que tomar vergonha na cara, tá? Eu chego nessa live aqui muito mais aliviado e vangloriando sempre ele, que é o Tadeu, aliviado pela classificação, não por uma expectativa do Goiás ganhar o título, porque eu acho que não vai, tá? Sendo bem sincero com vocês, o Goiás com o Jair Ventura não merece ganhar nem torneio de bairro, tá? Esse time do Goiás é covarde. Eu chego aqui muito mais como um alívio da gente ter evitado um vexame contra o Brasiliense do que propriamente para comemorar uma classificação. Você pode achar, ah, Guilherme, mas isso aí é chato demais. Cara, eu sou mesmo, tá? Eu sou mesmo, porque a partir do momento que a gente começa a comemorar coisas tão simples assim, como classificação contra o craque, como é agora contra o Brasiliense, não é que o torcedor não pode estar satisfeito. Eu comemorei bastante quando o Tadeu pegou o último pênalti, claro, mas a gente não sente mais aquele prazer de torcer para o Goiás. É sempre essa questão de evitar os maiores danos. Enfim, uma atuação pífia do Goiás no primeiro tempo, assim como eu já tinha falado após o primeiro jogo, que o Goiás pediu para ser eliminado, pegando um jogo fácil lá no Distrito Federal, em Taguatinga, e tornando ele difícil, sofrendo gol bestas. Era um jogo que já era para o Goiás ter ganhado de pelo menos 2-0 lá em Brasília e acaba deixando o resultado escapar. Foi o mesmo enredo do que eu falei do jogo contra o Craque. Não deixe essa partida para o jogo de volta, porque o Goiás na Serrinha não ganha de ninguém. E essa é a verdade dessa temporada. Se a gente pegar os jogos em casa do Goiás, parece uma piada de mau gosto. Ó, jogos em casa do Goiás em 2024. Vamos lá. 11 partidas, com 4 empates, 6 vitórias e 2 derrotas. Marcou até que muitos gols, 18, por conta daquela goleada contra o Rio Branco. Mas assim, é um Goiás que não convence, não joga para vencer, e para mim o Jair Ventura deveria ser demitido hoje, no intervalo. Tá? A postura que o Goiás teve no primeiro tempo, ela foi vergonhosa, ela foi vexatória para o seu torcedor. O Goiás não conseguiu se impor contra um time da 4ª divisão. A Série B começa daqui 15 dias, e o Goiás vai cair para a Série C. Se o Goiás não mudar, se o Goiás não demitir o Jair Ventura agora, tá? Agora, neste exato momento, o Goiás será rebaixado para a Série C. Porque se não traz um técnico cascudo, um técnico capaz de reverter esse cenário, de também entender a questão interna que existe hoje no Goiás, o Goiás é uma bomba relógio, tá? E eu não vou mentir aqui para vocês, não vou me fazer de feliz por essa classificação, porque eu não sinto felicidade torcendo para o Goiás, tá? Não tem como o torcedor do Goiás acordar de manhã e falar, nossa, que orgulho de vestir essa camisa. Há muito tempo isso não existe mais. Estamos em uma final, isso é algo sim que é para ser celebrado, só que pela circunstância, o torcedor do Goiás chega para essa final banalizado. Tá? O Goiás tem nessa postura com o Jair Ventura, o Goiás não será campeão. Tudo bem, é uma final, tudo pode acontecer, o Paysandu classificando também para a grande decisão. É um jogo decisivo. Tomara que o Goiás vença, precisa desse caneco para chegar na Copa do Brasil do ano que vem. Mas esse futebol do Goiás apresentado, essa postura, é uma piada de mau gosto. Tá? E eu vejo assim a pior da perspectiva possível para o Goiás na Série B do Brasileirão com o Jair Ventura. Então, assim, para mim não deveria nem ter discussão. O Jair Ventura deveria ser demitido hoje no Goiás. Isso não vai acontecer, primeiramente, porque o Goiás é bunda mole. Tá? O Goiás não tem pulso firme, o Goiás não tem ninguém para meter o pé na porta. E o Goiás é um clube que se contentou com muito pouco. Então, assim, aquele medo de, às vezes, demitir e estragar o que, entre aspas, está dando certo, na cabeça da diretoria do Goiás, está dando certo. Acho que qualquer um que já assistiu 3 jogos do Goiás nesse ano viu que a coisa não deu certo. Então, assim, o Goiás não vai demitir o Jair Ventura. E tem outra questão. Eu não sei se essa final da Copa Verde ela pode ser adiantada. O que eu quero dizer? Porque o jogo a final da Copa Verde ela só iria acontecer em abril.
Só que o Campeonato Paraense ele está paralisado e até agora a gente não tem definição sobre um retorno. Então não me surpreenderia se a final da Copa Verde já acontecesse nesse final de semana ou no meio da semana que vem, já que o Goiás nem o Paysandu até agora, por conta da paralisação do Campeonato Paraense, tem jogos. Eu não sei se o Goiás está pensando dessa forma, porque racionalmente falando, não daria tempo para o Goiás vencer a Série B antes vencer a Copa Verde antes de começar a Série B. Por quê? Porque o Goiás ele começa a Série B no dia 4 e a final da Copa Verde ela seria apenas no dia 12 de abril, a não ser que tenha esta antecipação, tá bom? Mas o Goiás ele não vai ter essa coragem de demitir o Jair Ventura classificando para a final. Eu torço muito, tá, para que o Goiás ele tenha pelo menos um pingo de vergonha na cara, um pingo de mobilização para tentar mudar essa coisa agora, porque eu não tô nem com medo do Goiás ficar na Série B mais não, tá? O meu medo agora, falo para vocês dia 19 de março, o Goiás corre sérios riscos de ser rebaixado para a Série C do Brasileirão. Isso não é nenhum um discurso novo que eu falo aqui no canal, ou empolgado por conta dessa quase eliminação. Eu não vou falar em classificação do Goiás, porque assim, eu sei que o Goiás não é o Real Madrid, eu sei que o Goiás nos últimos anos ele se tornou um clube de Série B, só que, cara, ainda estamos falando de uma Copa Verde, e estamos falando de um time da Série D, que veio para a Serrinha e jogou melhor do que o Goiás. Tá? Até falando sobre o jogo, agora eu comento exatamente sobre a partida, mas a necessidade de mudança, de postura, de lista de dispensas, tem uma lista inclusive que eu quero passar aqui para vocês, ela é fundamental. Caso contrário, acesso hoje eu não tenho mais expectativa, tá? Vou ser bem franco com vocês, montando um time em cima da hora, já estamos em abril, o Goiás até trazer um novo técnico, um novo diretor de futebol, não vai dar tempo para subir, eu esqueço isso, tá? Pelo menos no meu coração como torcedor eu não acredito. Agora é tentar evitar o caos maior, né, que seria um rebaixamento para a terceira divisão. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Copa Verde também, tendo o adversário o Paysandu, que ainda não convenceu na temporada, é bem verdade, só que após a mudança de técnico, chegando o Luizinho Lopes, o Paysandu vem jogando melhor. Ele fez um clássico contra o Remo bastante disputado, bastante pegado, acabou empatando no finalzinho, pelo placar de 1-1, venceu também o Manaus fora de casa pelo placar de 4-1, e aí teve a paralisação no Campeonato Paraense. Então assim, o Paysandu ele também não convence, não é um time que até agora o torcedor ele enche os olhos e fala, vai subir para a Série A, não, tá mais ou menos nesse mesmo esquema do Goiás, só que primeiro, o elenco do Paysandu ele é mais coerente do que o Goiás, não estou querendo dizer que é melhor, mas daquilo que o Paysandu tem de peças, ele me agrada mais do que as expectativas do Goiás para essa temporada. Além disso, o Paysandu ele vem mais mobilizado. O Paysandu ele valoriza muito mais a Copa Verde do que o Goiás, o Vila e o Atlético juntos. Então, o time vem de 2 goleadas, jogando em casa, empatou fora, né, com o São Raimundo, mas vence agora por 3-0. E antes já havia vencido por goleado o Manaus, jogando lá no Amazonas. Então, o Paysandu ele dá valor para essa competição muito mais do que o Goiás. E o momento do Paysandu ele é melhor. Não tecnicamente falando, não estou querendo dizer que é um time que convence, volto a repetir, eu acompanho muito o Paysandu no dia a dia, só que com a chegada do Luizinho Lopes virou o clima, totalmente diferente do que hoje o Goiás tem com o Jair Ventura. Tá? Vou falar sobre o jogo para a galera que está acompanhando no Instagram, a gente sempre faz ao vivo no YouTube, tá? Lá eu respondo vocês, enfim, e a gente comenta mais sobre o jogo. Vou mostrar aqui para vocês os pênaltis defendidos pelo Tadeu, né, após esse desabafo. Eu acho que não tem como ser diferente, eu não consigo mentir aquilo que eu vejo do Goiás, aquilo que eu enxergo como minha opinião, como verdade, né? Apesar que cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de torcer, eu não vou mentir para vocês não. Eu com o Goiás eu sou extremamente pessimista e acho que o clube ele dá cada dia mais motivos, razão para o seu torcedor pensar assim. Você pode mandar o seu comentário, avisar de qual bairro você está falando, qual a sua impressão a respeito dessa partida e também sobre esse alívio, né? O alívio, o Tadeu de novo sendo decisivo, pegando mais 2 pênaltis e um Goiás que mal das pernas, tá? Mas mesmo vivendo a pior fase da sua história, não estou contentando com pouco, tá? Eu só estou falando a verdade. O Goiás, mesmo vivendo a pior fase da sua história, está na final da Copa Verde e chegou até a semifinal do Campeonato Goiano. É muito pouco, volto a repetir, para um clube do tamanho do Goiás. Mas estamos falando da pior, do maior desastre da história do Goiás,
e ainda assim estamos disputando 2 títulos. A questão, tá? E aí o torcedor ele pode pensar, mas o Jair Ventura pode mudar a cara do Goiás, pode dar um outro gás. A questão é que a gente não vê nenhuma evolução, nenhum sinal disso em cada jogo que passa. Tá? Em cada jogo que passa, muito pelo contrário, a expectativa do torcedor ela é inclusive menor, né? Menor sob o comando do Jair Ventura. O que eu ia falar para vocês? Os pênaltis, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar.